Hoje nós iremos falar sobre a teoria comportamental. A teoria comportamental é definida como motivação humana. É fundamentada no comportamento individual das pessoas. É necessário que os administradores conheçam cada pessoa da sua equipe para poder trabalhar a motivação humana, conhecendo as necessidades e entendendo o comportamento de cada um, e assim melhorando a qualidade tanto do serviço como a de vida dos contribuintes de uma organização. Mas como surgiu? Essa teoria surgiu em 1947 nos Estados Unidos, onde até então se dava ênfase nas mecanizações das tarefas e na estrutura das organizações, nos métodos e nas máquinas. Porém, com o passar dos tempos, começou um questionamento sobre a eficácia dessa metodologia. Notou-se que a felicidade humana ia além de recompensas salariais ou estímulos econômicos, e sim da necessidade humana de pertencer a um grupo social e interagir com o mesmo, receber estímulos não materiais. Deu-se lugar agora para motivação, liderança, comunicação, organização informal, dinâmica de grupos, entre outros. Desta forma, cita-se 3 características para a teoria comportamental, sendo elas a grande ênfase nas pessoas, a preocupação com o comportamento organizacional e os processos de trabalho, e o estudo do comportamento humano. As principais teorias comportamentais são a teoria de Maslow, a teoria de Herzberg e a teoria de McGregor. A teoria de Maslow diz respeito à hierarquia das necessidades. Maslow baseou a sua teoria em uma pirâmide, colocando as necessidades em ordem de urgência, sendo elas de baixo para cima, necessidades fisiológicas, de segurança, sociais, de estima e de autorrealização. As necessidades variam conforme cada indivíduo. Maslow também viu que caso alguma dessas necessidades não seja sanada, pode causar frustração e acarretar uma série de fatores que prejudicam o rendimento. Somente quando um nível inferior de necessidades está satisfeito é que o nível mais elevado surge no comportamento da pessoa. Em outros termos, quando uma necessidade é satisfeita, ela deixa de ser motivadora e dá oportunidade para que um nível mais elevado de necessidade possa se manifestar. A primeira necessidade, sendo considerada como fisiológica ou básica, constitui o nível mais baixo de todas as necessidades humanas, mas de vital importância. Nesse nível estão as necessidades de alimentação, de sono e repouso, de abrigo, entre outros. Quando as necessidades humanas estão insatisfeitas, a maior motivação será a das necessidades fisiológicas. As necessidades de segurança constituem um segundo nível das necessidades humanas. São necessidades de segurança, estabilidade, busca de proteção contra ameaça ou privação e fuga do perigo. A necessidade de segurança tem grande importância no comportamento humano, uma vez que todo empregado está sempre em relação de dependência com a empresa, na qual ações administrativas arbitrárias ou decisões incoerentes podem provocar incerteza ou insegurança quanto à sua permanência no emprego. As necessidades sociais surgem no comportamento quando as necessidades mais baixas encontram-se relativamente satisfeitas. Dentre as necessidades sociais estão a necessidade de associação, de participação, de aceitação por parte dos companheiros, de troca de amizade, de afeto e de amor. Quando essas não estão suficientemente satisfeitas, o indivíduo torna-se resistente, antagônico e hostil em relação às pessoas que o cercam. As necessidades de estima são relacionadas com a maneira pela qual o indivíduo se vê e se avalia. Envolvem a autoapreciação, a autoconfiança, a necessidade de aprovação social e de respeito. A satisfação das necessidades de estima conduz a sentimentos de autoconfiança, força, prestígio, poder, capacidade e utilidade. Ainda assim, as necessidades de autorrealização são as necessidades humanas mais elevadas e que estão no topo da hierarquia. Estão relacionadas com a realização do próprio potencial e autodesenvolvimento contínuo. Essa tendência se expressa por meio do impulso que a pessoa tem para tornar-se sempre do que é
e de vir a ser tudo o que pode ser. Herzberg formulou a teoria dos dois fatores para explicar o comportamento das pessoas de trabalho. Para ele, existem dois fatores que orientam o comportamento das pessoas. O primeiro deles, fatores higiênicos ou fatores extrínsecos, pois estão localizados no ambiente que rodeia as pessoas e abrangem as condições dentro das quais elas desempenham seu trabalho. Os principais fatores higiênicos são salários, benefícios sociais, tipo de chefia ou condições físicas e ambientes de trabalho. As pesquisas de Herzberg revelaram que, quando os fatores higiênicos são ótimos, eles apenas evitam a insatisfação dos empregados. Quando os fatores higiênicos são precários, eles provocam a insatisfação dos empregados. Os fatores motivacionais, que é a segunda teoria, ou fatores intrínsecos, pois estão relacionados com o conteúdo do cargo e com a natureza das tarefas que a pessoa executa. Os fatores motivacionais estão sob o controle do indivíduo, pois estão relacionados com aquilo que ele faz e desempenha. Envolvem sentimentos de crescimento individual, reconhecimento profissional e autorrealização, e dependem das tarefas que o indivíduo realiza no seu trabalho. O efeito dos fatores motivacionais sobre as pessoas é profundo e estável. Quando os fatores motivacionais são ótimos, eles provocam a satisfação nas pessoas. Na terceira teoria, teoria de X e Y, de McGregor, McGregor compara dois estilos opostos de administrar. De um lado, o estilo baseado na teoria tradicional, mecanicista e pragmática. E de outro, um estilo baseado nas concepções modernas a respeito do comportamento humano. A teoria X é a concepção tradicional da administração e baseia-se em convicções errôneas e incorretas sobre o comportamento humano. Sendo elas, as pessoas são indolentes e preguiçosas por natureza, evitam o trabalho ou trabalham o mínimo possível, em troca de recompensas salariais ou materiais. Falta-lhes ambição, não gostam de assumir responsabilidades e preferem ser dirigidas e sentem-se seguras com essa dependência. Sua própria natureza as leva a resistir às mudanças, pois procuram sua segurança e pretendem não assumir risco que as ponham em perigo. Sua dependência tornam-as incapazes de autocontrole e autodisciplina. Elas precisam ser dirigidas e controladas pela administração. A teoria Y se baseia em concepções e premissas atuais e sem preconceitos a respeito da natureza humana, a saber, as pessoas não têm desprazer inerente em trabalhar. A aplicação do esforço físico ou mental em um trabalho é tão natural quanto jogar ou descansar. As pessoas não são passivas ou resistentes às necessidades da empresa, elas podem tornar-se assim, como resultado de sua experiência negativa em outras empresas. As pessoas têm motivação potencial de desenvolvimento, padrões de comportamento adequados e capacidade para assumir responsabilidades. O controle externo e a ameaça de punição não são os únicos meios de obter a decisão e esforço de alcançar os objetivos empresariais. Desta forma, a figura mostra sobre a teoria X e a teoria Y, em que, na teoria X, o gerente ele é autoritário, possui um estilo repressivo, um controle cerrado, sem desenvolvimento, uma produção ilimitada e uma cultura depressiva. E a teoria Y fala sobre uma teoria liberal e desenvolvimentista, com controle, conquistas e melhoramento contínuo, obtidos por capacitação e delegação de responsabilidade, em que o líder ele lidera a sua equipe. Na teoria comportamental encontram-se sistemas de administração. O primeiro sistema diz respeito a uma mão de obra intensiva e tecnologia rudimentar, pessoas de pouca qualificação e educação. O segundo sistema diz respeito a uma tecnologia mais apurada e mão de obra mais especializada, coerção para manter o controle sobre o comportamento das pessoas. O terceiro sistema diz respeito a áreas administrativas mais organizadas e avançadas, em termos de relações com os empregados. E o quarto sistema seria uma área mais sofisticada da tecnologia e pessoas altamente especializadas.
Na prática, a teoria comportamental, ao fazer o foco dos aspectos estruturais e estatísticos das organizações para dar ênfase nas pessoas e seu comportamento, traz consigo outros fatores que são fundamentais para o crescimento da empresa. Sendo eles a motivação, cada pessoa possui motivos ou necessidades que impulsionam o seu comportamento e são pessoais e individuais, que podem ser chamados de desejos, sonhos e inspirações. Pessoas motivadas trabalham melhor, são mais eficientes e mais produtivas, geram vínculos com a empresa e, com a experiência, podem contribuir mais no crescimento da organização. Setor de recursos humanos. Algumas organizações criaram um setor especializado em estudar e contratar profissionais que mais se encaixam com o perfil da empresa, que têm habilidades e capacidades que a empresa necessita para ocupar determinado cargo e executar determinadas tarefas. Com isso, aumenta-se a chance da empresa encontrar o candidato certo que realmente vai ajudar no desenvolvimento da mesma. Mas o RH vai muito além de contratações e folha de pagamento. Eles também estudam o comportamento humano a fundo, entendem muito bem sobre motivação, liderança, hierarquia, clima organizacional e muitas outras tarefas que influenciam positivamente e negativamente no comportamento do profissional dentro da organização. O turnover diz respeito à alta rotatividade de colaboradores dentro de uma empresa, por decisão do gestor ou do colaborador, e, consequentemente, muitas contratações. Pode-se dizer que o turnover é um sinal de que algo não tem funcionado bem na empresa. Afinal, certamente há um motivo que faz com que os colaboradores não queiram continuar em seus postos de trabalho. Para que as mudanças sejam aplicadas, é muito importante entender primeiro quais razões levaram a isso. Quanto mais rápido agir, mais fácil será garantir que a empresa conte com um time alinhado entre si e a cultura da instituição. O turnover também causa grande impacto no clima organizacional. Com uma equipe em constante mudança, os colaboradores tendem a se sentir mais desmotivados e, consequentemente, gerar desgaste psicológico, fadiga, moral baixa, perda de confiança na empresa. É importante que os seus funcionários mantenham vínculos com os colegas de trabalho e não se preocupem com a possibilidade de serem afastados a qualquer momento. E para a organização, essa alta rotatividade causa prejuízo financeiro. Aqui estão as referências utilizadas para a apresentação deste trabalho. Obrigada.